Bom dia, meus irmãos, amados de igreja, simpatizantes e amigos. A gente está na nossa terceira devocional para os grupos familiares. Isso significa que você vai pegar essa reflexão que eu vou fazer agora sobre um salmo, no caso o Salmo 142, e você vai se reunir com videoconferência junto dos seus pares no grupo familiar. Todo aquele que não conseguir participar de uma reunião dos nossos grupos familiares, eu incentivo a pegar essa apresentação, essa pequena reflexão e usar para o seu culto doméstico. Ouve a leitura, ouve o que eu vou comentar aqui, converse com os seus familiares, as pessoas que moram na sua casa, orem uns pelos outros, agradeçam a Deus e louvem-no. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar muito. Para a nossa devocional de hoje, dessa semana, eu queria ler com vocês o Salmo 142, que é um verdadeiro lamento. Lamento é quando você, discípulo de Jesus, fala com Deus, derrama o seu coração, rasga como você está se sentindo, como está a sua situação para Deus. Você não reclama de Deus em relação às circunstâncias. Você coloca as circunstâncias e coloca os seus sentimentos diante de Deus. É completamente diferente. É completamente diferente. O lamento te conecta a Deus. O lamento é a vivência da relação com Deus num momento de dificuldade. Talvez você esteja no momento do seu relacionamento com Deus que não está te dando vontade de dar risada, que não está te dando vontade de fazer comemorações e festas e celebrações e rir à toa e contar piada e tudo mais. Talvez você esteja com o coração dilacerado. Então a gente lamenta. Isso também é uma forma de você viver o relacionamento com Deus. Agora, ao contrário disso, que é a murmuração, não. Você rompe com Deus. Você começa a reclamar com as pessoas, você começa a reclamar consigo mesmo, você começa a dar ouvidos para aqueles que romperam com Deus também, e você começa a reclamar para as pessoas de Deus. Ou seja, você não foi até ele falar das suas dúvidas, falar das suas dores ou do seu sofrimento. Davi era um homem que sabia lamentar. Davi era um homem que sofria e sofreu ao longo da vida com os seus próprios pecados e sofreu também por causa da ação de outros na vida dele. No Salmo 142, nós temos uma pequena introdução dizendo que é um poema de Davi, e esse poema foi composto quando ele estava na caverna. Davi teve que se esconder numa caverna para se proteger de um perigo externo. Interessante, né? A gente podia quase fazer um paralelo, se não fosse forçar demais, mas quase fazer um paralelo sobre a nossa condição, escondidos nas nossas cavernas domésticas, enquanto tem um perigo lá fora. Mas eu queria amplificar isso para qualquer que seja o sofrimento que você esteja passando e o seu grupo, ou a sua família. Diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Sem delicadezas, sem discrição, ele estava numa caverna e ele em alta voz berra, grita a Deus. Ele quer ser ouvido por Deus. E ele suplica por misericórdia. Se tem alguém que pode agir a meu favor, é Deus. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Derramar e apresentação. Derramar. Ele vai ver como eu estou me sentindo. E apresentação. Eu vou descrever. Eu vou contar a minha história. Eu vou contar por que é que eu estou assim. Versículo 3. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Por que eu estou te apresentando como eu estou me sentindo e o problema que eu estou mergulhado? E a minha angústia, tudo que está dentro de mim e tudo que me ameaça por fora.
Porque se tem alguém que é capaz de me ouvir e apresentar uma resposta no tempo certo, é o Senhor. Se tem alguém que pode me tratar com misericórdia, é o Senhor. Davi tinha a completa fé, confiança de que ele estava buscando salvação e misericórdia e uma saída para a sua situação no lugar certo. Aí ele começa a descrever. Na vereda por onde ando, ele vai contando para Deus. Esconderam uma armadilha contra mim. Na vereda, vereda é sempre uma linguagem bíblica para um caminho estreito. Ou seja, eu não podia desviar da onde eu estava. Eu não podia buscar atalhos para resolver o meu problema. Eu estava num caminho, o caminho da retidão. E nesse caminho da retidão, onde eu não tenho muitas escolhas a não ser fazer o que é certo, eu fui alvo de uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ele chama a Deus para verificar. Que ousadia, né? Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ver à minha direita é literalmente, no nosso bom português, o meu braço direito. Quem eu deveria confiar, quem deveria me ajudar, não está aqui, eu estou sozinho, eu estou desamparado. Aí ele continua. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Ao olhar para a minha direita e ver que não tem ninguém, eu clamo a ti como meu refúgio. E é interessante porque ele estava refugiado, ele estava dentro de uma caverna. Então, dentro da caverna, ele olha para aquela estrutura, para aquele esconderijo, e ainda assim ele busca o esconderijo em Deus. As coisas que podem me proteger, escudo, cavernas, fortalezas e barreiras, todas são ineficientes diante daquele que é a minha verdadeira fortaleza, o Senhor. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Eu não tenho chance para combater quem me ameaça. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Se o Senhor me libertar, em outras palavras, o que ele está dizendo é: muitos testemunharão que eu sou forte, que eu sou inteligente, que eu sou estratégico, que eu sei me virar sozinho. Não, todos vão ver quem me libertou. Davi não faz questão de esconder qual é a fonte da sua confiança e do seu alívio. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que tudo isso aqui que está no Salmo 142 é uma promessa. Ele está prometendo, olha, todo mundo vai saber, para mim é claro o que vai acontecer no futuro, é uma previsão, baseado na fé de Davi, mas não tinha acontecido ainda. O Salmo não termina dizendo assim, e eu fui libertado. O Salmo termina com a fala de Davi dizendo que todos conhecerão a bondade do Senhor se ele for libertado. Meus irmãos, nessa semana, pense um pouco mais sobre o exercício do lamento. O lamento ele é extremamente importante para a espiritualidade cristã, para a sua espiritualidade. Porque há em alguns momentos da nossa vida onde não temos respostas imediatas e claras. E é incrível como nós não sabemos como utilizar o tempo quando não temos respostas imediatas e claras. Davi está usando o tempo dele para lamentar e para confiar no Senhor. Então lamente, diga a Deus como é que você está se sentindo. Diga a Deus, descreva a Deus qual é a sua situação. Você está preocupado com o salário? Você está preocupado
com as contas que estão chegando, você está preocupado com a mesa que está começando a faltar alimento, você está preocupado com parentes que você não pode visitar agora, o que não foi resolvido ainda na sua vida e que você está de mãos atadas? Lamente. Lamente a distância, lamente a falta, lamente a necessidade, lamente a dor, lamente o sofrimento. Mas clame também. Pai, liberta-me dessa situação. Liberta-me dessa armadilha. Eu olho para a minha direita e não há ninguém que possa fazer algo por mim. Eu olho para mim mesmo e eu não tenho forças. Então, vem, me liberta e torna o teu nome conhecido por causa da tua bondade. Quanto tempo vai passar ainda acerca desse período, dessa fase que nós estamos vivendo, eu não sei. Não sei se mais 15 dias, se um ano, mas eu sei que é época de lamento. É época de falar com Deus acerca das dores da nossa nação, das dores da nossa família, das nossas dores. Ele vai ouvir e no tempo certo ele vai agir. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até breve, meus irmãos.